Uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos, o recadinho, de lembrar do nosso terceiro encontro espírita de Pouso Alegre, que vai acontecer no dia 11 de abril, mas já estamos fazendo as inscrições, vários palestrantes, já estamos no terceiro, os outros foram muito bons. São momentos para a gente refletir, elevar o pensamento, um dia de muita reflexão, de muito aprendizado, de muita luz. Então, quem quiser, pode procurar os trabalhadores da casa e tem também folhetos ali no quadro de aviso. Vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, sintonizando com esse ambiente que nos acolhe com tanto carinho, com a espiritualidade amiga, que já está aqui bem antes da nossa chegada, conhecendo as necessidades de cada um de nós, as nossas potencialidades. Ó Mestre Jesus querido, como é bom podermos estar na sua casa, como é bom nos reunirmos em seu nome, na certeza da sua presença, podendo sentir essas vibrações que nos harmonizam, nos amparam, nos restauram a saúde, a serenidade, a vida. Fica conosco, Mestre querido, nessa noite, nos inspirando nas reflexões, nos auxiliando a aproveitar cada ensinamento, internalizando e levando para a nossa vida, para as nossas experiências. Fica conosco, Mestre querido, e obrigada por tudo sempre. Que assim seja. Hoje, quem vai trazer a reflexão para nós é a Geisiane, e ela vai falar sobre o sono, o sono dos discípulos, no momento em que Jesus os convida para vigiar. Muita reflexão boa aí para nós. Boa noite a todos. Então, hoje a nossa reflexão vai ser em torno dessa passagem, que é um tanto conhecida de todos nós, é uma passagem muito rica de conhecimento, que temos aí as nossas mãos. Então, para que a gente possa se inteirar do que se trata essa passagem, eu vou ler, mas eu quero pedir que todos prestem bastante atenção nos detalhes. Em cada palavra, cada fala de Jesus, dos discípulos, que nós prestamos bastante atenção para a gente não perder a linha do raciocínio. Então, a passagem começa assim. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, ajoelhou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou
aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. É uma passagem bastante pesada, né? Densa. E o que eu queria que nós refletíssemos esta noite é sobre a questão dos discípulos estarem dormindo. Não pelo simples fato de dormirem, mas por terem pegado no sono num momento grave como aquele. Jesus estava prestes a ser preso. Jesus pede a eles que eles fiquem atentos, despertos. E mesmo assim, eles dormem. Por 3 vezes, Jesus os advertiu. E fazendo uma contextualização desse momento, antes desse momento aqui no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, eles se reuniram com Jesus, o que mais tarde nós chamaríamos da última ceia, que foi aquele momento de profundo significado, onde Jesus repartiu com eles o pão e o vinho, simbolizando a sua doutrina, lavou os pés dos discípulos para mostrar que eles tinham parte com Jesus. E nesse momento, ele também fez várias revelações. Ele revelou que a sua morte estava preste, que ele iria ser entregue, que um deles iria o trair, que Pedro iria negá-lo por 3 vezes e que nos momentos mais graves, todos eles se dissipariam. Então Jesus colocou eles à parte de tudo que estava prestes a acontecer horas depois. E aí ele convida os seus discípulos mais próximos, que era Pedro, João e Tiago, para irem no Getsemane, nesse Jardim das Oliveiras. E ali Jesus está expressando a sua tristeza, o seu momento de angústia, não por uma questão pessoal, não que Jesus estava com medo do que estava por vir, ou que ele estava negando vivenciar aquele momento ao qual ele, sendo o Cristo da humanidade, já sabia que aquilo iria acontecer, mas ele estava triste, sentindo pela humanidade, pelo que nós iríamos vivenciar anos depois, mais tarde, por aquelas ações. E ele ali diz aos discípulos: fiquem aqui, vigiem comigo que eu vou ali orar. E ele faz essa oração, externando a sua tristeza, a sua humanidade, porque sendo um Cristo, ele só é um Cristo porque ele atravessou a humanidade dele. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele os acorda e diz: não puderam orar comigo nem por 1 hora? Novamente vai, faz sua oração, volta e os encontra dormindo. Por que será que os discípulos dormiram naquele momento? No momento em que eles precisavam estar atentos, acordados. Será que eles não amavam Jesus? Será que eles não tinham consideração pelo que Jesus tinha dito a eles? Por que eles dormiram naquela hora?
Alguém tem algum palpite? Porque essa passagem é integrante por isso, né? No momento grave, se fosse qualquer outro momento, pegar no sono, tá cansado, né? Depois lá da multiplicação dos pães, que dividiu para milhares de pessoas, bater aquele cansaço, aí você dá uma encostadinha, você dorme, cochila, faz parte, né? Mas no momento grave como aquele, porque eles dormiram. Sim. Essa mesma passagem não só eles, como Jesus também tem o fenômeno dele transpirar sangue de Jesus. Então os discípulos também estavam sob muita pressão ali. Acho que é um sono de tô tão em alerta, o corpo jogando cortisol o tempo todo, que quando eles pararam, o corpo Desligou. Mas, assim, o que é mais interessante é que, igual você falou, um momento de estresse, no momento que o nosso corpo está mais atento, mais em vigília, né? A gente está ali prestando atenção e veio aquele sono. Tanto é que, na passagem, diz que os olhos deles estavam pesados, que eles não estavam conseguindo ficar acordados, né? E foi por 3 vezes. 3 vezes eles dormiram um sono pesado. Bom, vocês já ouviram falar de autossabotagem? Sim. No português falado, autossabotagem é: você não precisa de ninguém para se dar mal. Você faz isso sozinho. Então, quando eu estava lendo essa passagem, estudando, eu acho que fica interessante a gente relacionar esse sono dos discípulos com a autossabotagem, trazer isso para a nossa vida, mas não só para a nossa vida pessoal, mas para esse momento que a humanidade está passando, que é a transição planetária. Será que estamos nos autossabotando nesse momento? A Tê está me sinalizando que eu estou falando baixo. Vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir? É? Não, mas pode sinalizar mesmo, porque às vezes eu estou aqui e não estou. Já estou com... Aí, ó. Você viu aqui? Tá certo, então. Então já alcancei o objetivo da palestra, que é perceber isso. Valeu. Aí, ó. A vivência plena da passagem, né? Então, vamos lá. O que é autossabotagem? É quando a própria pessoa inconscientemente cria obstáculos para o próprio crescimento, felicidade ou realização. Mesmo desejando mudar, ela repete comportamentos que a levam ao mesmo fracasso, a estagnação e a culpa. Como isso aparece no nosso dia a dia? Então, vamos a alguns exemplos. Sabe quando a gente quer iniciar uma atividade física, ter uma vida mais saudável, a gente faz a matrícula na academia 10 vezes, mas não vai nenhuma? Está sempre adiando aquela dieta, aquele regime, a gente sempre pondo na segunda-feira. Na segunda-feira eu começo, mas qual segunda-feira? E a gente vai adiando, né? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que estuda para passar no concurso, faz uma prova, e aí no dia que vai fazer a prova final, esquece de fazer a inscrição, ou atrasa, acontece 1000 coisas que a pessoa não consegue estar ali presente, dá uma dor de cabeça, uma dor de barriga, alguma coisa nesse sentido. Isso é autossabotagem, né? Nos relacionamentos, começam todos diferentes e acabam do mesmo jeito. O mesmo perfil, o mesmo modelo. Dá a impressão que a vida está ali parada, né? Estagnada, porque não sai daquilo. Então, sempre que se propõe a fazer alguma coisa, acontece outra que a impede daquela realização, daquele planejamento. Por exemplo, fazer uma palestra também, que aparece na procrastinação.
Né? A gente tem um prazo, né? E parece que a gente só termina abençoada da palestra nos 45 minutos do último tempo. Né? E a gente vai ali procrastinando, fazendo alguma atividade que impede. Então, a procrastinação também é uma forma de autossabotagem. O estudar, né? Às vezes a pessoa quer progredir na profissão, na sua vida pessoal, e busca fazer cursos, faculdade, mas quando chega o momento de trabalhar naquela área que a pessoa mais deseja, não consegue, não flui, parece que trava ali e a coisa não consegue deslanchar. Então, a autossabotagem acontece quando uma parte nossa quer evoluir, mudar, sabe o que tem que ser feito, mas outra parte em nós teme a mudança, nos impede de agir, de fazer diferente, de tentar coisas novas. Então, a pessoa, por exemplo, que quer ter uma alimentação mais saudável, ela sabe que ela precisa ter uma alimentação mais saudável, ela compra alimentos saudáveis, ela tem consciência disso, é uma vontade consciente. Mas algo nela que está lá no inconsciente, e toda vez que a gente fala de inconsciente, é algo que a gente não está enxergando, mas não é porque não estamos enxergando que não está agindo na nossa vida. Então, vamos dar um exemplo para a gente entender melhor essa questão do inconsciente. Então, vamos imaginar aqui que esse salão aqui que está na minha frente, todos vocês que eu estou enxergando, as cadeiras, isso aqui é consciência. Então, quando a gente fala que está consciente, é porque a gente está vendo o que está aqui. Eu estou vendo. E o que é inconsciente vamos supor que é essa salinha aqui do passe. Está atrás de mim, eu não sei o que está lá dentro. Isso está no meu inconsciente. E por não saber o que está lá dentro, esses conteúdos aparecem aqui e tomam a minha vontade. Então, por mais que eu queira fazer algo, que eu me predisponha a fazer, eu não consigo, porque o que está no meu inconsciente vem e toma a frente da minha vontade. Só que, como eu não sei o que está lá, eu vou chamar isso de falta de tempo, eu vou chamar isso porque não deu tempo mesmo, eu vou falar que é aquela academia que não é boa, é aquele professor que não é bom. Então, eu vou colocar desculpas, outras coisas, porque eu não sei o que está lá dentro, no meu inconsciente. Mas é o que está lá que está direcionando a minha vida, que está impedindo que eu avance nessa questão. Né? Por exemplo, como os discípulos, né? Eles sabiam que precisavam ficar acordados. Jesus pediu isso a eles. Orem e vigiem para não caírem em tentação. Como eu falei para vocês, Jesus tinha colocado eles à parte de tudo que iria acontecer. No entanto, eles não conseguiram. Então, o sono que eles sentiram é uma forma de autossabotagem. Aquilo que eu preciso fazer, eu não faço, eu não consigo. E descobrir o que está atrás, por detrás disso, lá no inconsciente, que é o que precisamos investigar, conhecer. Então, nesse livro aqui, Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, tem vários conflitos aqui que não sei, né? Parece que é bem nós. E ela fala da preguiça. Conflito, olha que interessante, né? Conflito existenciais, ela vai falar sobre a preguiça. A gente geralmente usa aquela expressão assim, né? Ah, estou com preguiça. Não vou no centro hoje, estou com preguiça. Não vou no estudo porque eu estou com preguiça. Ah, determinadas pessoas, eu tenho preguiça de lidar com determinadas pessoas. Eu tenho preguiça de lidar com determinadas situações. E aquela lentidão, é aquela preguiça mesmo, você está sentindo aquilo, né? Aí aqui, Joana, ela nos traz o que está por detrás da preguiça.
Como ela mesma fala aqui, que a preguiça ela precisa de melhores entendimentos. Porque a gente só fala assim, estou com preguiça, né? Tem preguiça disso, preguiça daquilo. E, claro, às vezes a gente está cansado, a gente teve um dia cheio, né? E o corpo sente isso. Mas é aquela coisa, o sempre, aquela coisa periódica, aquela coisa que você está sempre com preguiça, aí tem alguma coisa aí para ser investigada. Então, ela fala que lá na preguiça, o que está por detrás desse comportamento? Olha que interessante. Baixa autoestima, que resulta em ideias que não é uma pessoa de valor, de que nada lhe acontece de favorável, de que não tem merecimento, que as pessoas não lhe oferecem consideração. Então, quando eu tenho que ter uma determinada realização, fazer alguma coisa, ter um contato com alguma pessoa, e eu falo, estou com preguiça, na verdade, lá no meu inconsciente está essa baixa autoestima, uma delas, né? A baixa autoestima. Então, eu acho que as pessoas não vão me considerar, o que eu vou falar não vai ser importante, ou eu vou cometer alguma coisa de errado e vou passar vergonha perto das pessoas, né? Porque eu acho que não tem nada de bom para oferecer. Só que como eu estou inconsciente disso, de que eu tenho essa autoimagem sobre mim mesma, eu vou chamar isso de preguiça. E aí eu não vou realizar o que eu tenho que realizar. Mas ela fala também que lá na preguiça, como fuga psicológica, diante de qualquer impedimento, recua, acusando os outros ou a si mesmo, afligindo no que se compraz, para fugir à responsabilidade que não deseja assumir. Então, às vezes, se eu enfrentar alguma situação, tomar uma decisão, eu vou precisar arcar com as responsabilidades daquilo. Mas como eu não tenho uma estrutura emocional para lidar com responsabilidade, eu vou fugir, eu vou negar, eu vou falar que a culpa é do outro, que é sempre o outro que está errado, é o outro que é assim. Então, eu vou falar que eu tenho preguiça de lidar com determinadas pessoas, mas, na verdade, eu estou fugindo. É uma fuga psicológica para não enfrentar as responsabilidades daquela situação. O que vai vir depois daquilo? Então, a gente chama isso de preguiça. Então, por isso que vale a pena muito, né? Aqui na palestra a gente não consegue aprofundar melhor esses conceitos devido ao nosso tempo, mas fica aqui, né, a dica, o estímulo para ler e estudar, né, não só esse livro da Joana, mas toda a série dela e a doutrina espírita em geral, porque nos traz o que nós somos interiormente, aquilo que a gente não consegue enxergar por si mesmo. Então, eles nos ajudam a gente a tomar consciência dessas coisas. Para quê? Para que a gente impulsione a nossa vida, para que a gente desenvolva aquilo que precisamos desenvolver. Senão a gente vai ficar chamando isso de karma, a gente vai ficar chamando, é isso mesmo que eu tenho para viver essa vida, não tenho nada, vai ficar a vida girando em torno de uma inação, né? E a gente vai achar que a gente está evoluindo nisso. Por exemplo, também, né, no caso da pessoa, são só assim exemplos genéricos, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem a sua bagagem espiritual, familiar, das suas experiências. Então, cada um tem o seu inconsciente, né? O inconsciente do outro é diferente. Uma pessoa que não consegue aderir a uma vida física saudável, né? Cuidar da saúde, do corpo, pode ser que essa pessoa tenha lá no seu inconsciente, onde ela não está enxergando, uma crença de que uma pessoa que cuida do corpo é uma pessoa fútil. Uma pessoa que dá mais importância para o corpo do que para o espírito. Vai ver na história daquela pessoa, dentro da sua família, da cultura religiosa que ela cresceu, ela aprendeu que dar mais importância ao corpo é você negar o espírito. Então, eu não vou... Né? Porque se eu for para a academia, obviamente que o meu corpo ele vai ter uma outra aparência,
né? A gente vai mudar a nossa maneira de enxergar a vida, da alimentação, e aí tudo isso vai contra tudo aquilo que eu aprendi que é o certo. E como eu não consigo violar essas regras do que é o certo para mim, do que eu tenho, vem a autossabotagem. Eu não vou hoje na academia, eu não vou hoje começar o regime, porque eu não comprei determinado alimento, porque semana que vem, agora é Natal, final de ano. Vamos deixar para o ano que vem. Aí o ano que vem a primeira coisa que coloca lá na listinha. Aí passa o ano inteiro e não foi. Somos nós, né? Na área assim, da saúde, de relacionamentos, profissão, vida religiosa. Então a gente está sempre assim, procrastinando, nos auto-sabotando. Até aí tá dando para entender? Então, uma pessoa, né, que, por exemplo, que não consegue fazer uma prova final de um determinado curso, que quer passar, que quer ter uma outra profissão, às vezes, o medo do sucesso, tem ali um medo, mas e se eu for bem-sucedida? Bem mais do que meu pai e minha mãe foi. Aí, para mim, talvez isso vai ser um problema. Porque talvez a pessoa tenha sido criada com a ideia de que faculdade não é para esse tipo de pessoa. Faculdade é para quem tem dinheiro, para quem já tem família rica, que pode bancar. Uma pessoa mais humilde tem que trabalhar, ganhar o pão de cada dia, pagar as contas. E tá bom, para ela isso é uma regra, é uma lei interna. Então, para ela violar isso, é muito difícil. Então, o que está lá no nosso inconsciente são os nossos preconceitos sobre determinados temas. Então, às vezes, eu tenho um olhar distorcido sobre o dinheiro. Então, se eu for bem-sucedida, eu vou ter mais dinheiro. Nossa, se eu ter mais dinheiro, aí talvez eu fique arrogante, talvez eu fique egoísta. Então, o medo de ser egoísta faz com que eu fique numa vida simples. Mas não é o simples, não é que o simples é ruim. Não é que é o simples, não tem que ser vivido. Mas é porque eu posso fazer algo mais. A minha alma, às vezes, pede um passo a mais, mas eu não consigo dar. Porque o que está ditando a minha vida é o que está lá no meu inconsciente. Aí chega a determinado dia da prova, eu não faço. Eu falo que não deu, perdi a hora. Quanta gente perdeu a hora nesse Enem, gente? Né? E o portão abre horas antes. Já é avisado o ano inteiro. Então, você vê, né, que tem algo ali impedindo da gente ir para frente, da gente crescer pessoalmente, espiritualmente, na família, os determinados tipos de relacionamentos, sejam eles afetivos, de trabalho, é sempre aquele mesmo padrão. Isso é a autossabotagem. E nesse momento que a humanidade está atravessando, né? Como é sabido, desde alguns anos, a Terra vem passando por esse processo coletivo, mas de aproveitamento individual, né? A Terra está passando pela transição planetária. É um momento grave. Grave não de trágico. Grave porque é um momento de aferição de valores. Aqueles que não se adequarem, que não não tiveram uma mudança estrutural na sua forma de ser, de pensar, de agir, dentro dos padrões do código moral do Evangelho, vão ser recambiados para mundos primitivos. Não por uma punição divina, por um castigo de Deus, mas por seleção natural, já dizia Darwin. A mentalidade deles não vai comportar habitar o mundo de regeneração. É como se a atmosfera ficasse irrespirável. Imagina que solta um gás aqui, fica irrespirável, a gente não tem que ir para fora? A mesma coisa, a mesma analogia é essa transição planetária. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiação
para ser um mundo de regeneração. Então, nós estamos atravessando essa transição planetária. Tinha uma coisa para falar aqui, esqueci. Aqui, ó. Podemos dizer que o momento atual do planeta é um Getsemane coletivo. A Terra atravessa a dor da purificação moral, preparando-se para um novo mundo. As crises sociais, emocionais, espirituais são um chamado para o despertar espiritual. E a pergunta é: o que estamos fazendo em meio à transição planetária? Essa é uma pergunta que todo dia que a gente acorda, vai se preparar para mais um dia, a gente precisa fazer a nós mesmos. O que eu estou fazendo em meio à transição planetária? Eu não sei. Tem alguém aqui que está chegando aqui a primeira vez na casa espírita, que não conhece nada sobre o espiritismo? Não? Vocês já leram aqui o livro Transição Planetária? Importante. Querem maiores informações sobre esse momento grave que a humanidade está passando? Leiam o livro Transição Planetária. Na verdade, tem 3 livros sobre isso. É uma trilogia, né? Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Fala tudo ali do que está acontecendo e o que nós estamos fazendo em meio à transição planetária. Será que estamos atentos, acordados, ungidos na oração, entregues à vontade de Deus como Jesus, lá no Getsemane? Expressando a sua dor, a sua tristeza, mas mesmo assim confiante, dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. Se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que a sua vontade seja feita. Ou será que nós estamos dormindo, cochilando, dormindo na ilusão do materialismo, na indiferença, na acomodação, na negação da responsabilidade espiritual? Não haverá. Oi? Quem se identifica? Então, eu vou falar isso, não. Não haverá mundo de regeneração se não começarmos a regeneração dentro de nós. Não vai ter um contatinho lá que vai passar nossa ficha sem ser examinada. Não vai ter, né? Não vai ter mundo de regeneração se a gente não começar esse burilamento interior. Se a gente não começar a olhar o que está no nosso inconsciente, o que está lá dentro, que a gente não está se dando conta, mas, como eu disse, está ditando a nossa vida. Que a autossabotagem nesse processo da transição planetária é o que nos impede da gente iniciar esse processo de renovação moral, de reforma íntima. Talvez não de iniciar, talvez a gente já tenha dado alguns passos nessa direção, mas muitas vezes a gente amolece, a gente dá uma cochiladinha, a gente espera a próxima encarnação, né? Essa frase que o espírita adora, né? Perdoar é na próxima encarnação. Isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Isso é uma forma de procrastinação. Você está adiando o que talvez você precise vivenciar, acertar nessa vida. A próxima pode ser lá no mundo primitivo, né? Que vai ser mais difícil, vai ser a contextualização lá é difícil, a gente já veio de lá, né? Estamos aqui no provas e expiação. Aí voltar um degrauzinho vai ser mais difícil. Né, com tantas comodidades hoje, né, tecnológica, né? Nós mulheres aí a máquina de lavar, lá não vai ter, então cabelinho, então vamos começar
Não é um belo convite para a gente ir até o nosso inconsciente, para a gente dar uma olhadinha lá? É um estímulo, né? Então, a autossabotagem entra nisso, né? Nos impedindo que a gente tenha constância no nosso processo de transformação moral, porque tudo isso envolve o quê? Comprometimento, envolve constância, enfrentamento com a nossa sombra, com os nossos vícios morais, autorresponsabilidade, capacidade de enfrentar, de suportar a dor. Então, e como todos nós somos, como diz os espíritos renitentes ao mal que predomina dentro de nós, espíritos acostumados a uma acomodação, a uma estagnação. Então, toda vez que chega um convite nos chamando para o despertar da consciência, e a gente vai ter que se deparar com tudo isso que eu falei para vocês, a gente se sabota. A gente dorme. Porque, na verdade, a gente tem medo da mudança, medo da autorresponsabilidade, porque isso é um problema. Porque aí o problema não vai estar no obsessor, o problema não vai estar no familiar difícil, o problema não vai estar no governo, o problema não vai estar lá fora. Eu que vou ter que me haver comigo mesma. Eu que vou ter que enxergar qual é a parcela que eu contribuo para as coisas estarem do jeito que está e do que eu posso fazer para mudar alguma coisa. Então, tudo isso é sair da zona de conforto, porque está tão bom a gente ligar a televisão e ver tantas coisas ruins e a gente colocando a culpa tudo lá nos outros. A gente falar que é isso, que é aquilo, é confortável. Você está num lugar de bem e de mal. Você não está fazendo nada, mas também não se envolve com nada. A indiferença. Isso é problema do outro. Isso lá do Rio de Janeiro é problema lá do Rio de Janeiro. É isso que se resolva. Eu estou aqui em Minas. Não tem nada a ver. Né? Lá na guerra da Ucrânia, está lá, é outro país. Não. O que acontece lá nos envolve, tem que nos envolver. A gente tem que, pelo menos, mudar a nossa forma de pensar, de enxergar as coisas. Né? Então, é o enfrentamento com as nossas sombras, com os nossos vícios morais. Aí, se você vai se olhar, a gente vai ter que enxergar e aceitar que a gente não é só coisas boas, que a gente não é só acerto. A gente vai ter que olhar para as nossas falhas na família, nos nossos relacionamentos, na instituição religiosa que eu frequento. Então, de repente, se eu começar a ler muito sobre transição planetária, minha consciência vai despertar. Vai despertar para o enfrentamento, para tomar consciência. E aí, como nós somos espíritos renitentes ao mal, repetindo, acomodados, não, eu vou chamar isso de falta de tempo. Estou sem tempo de ir para a casa espírita. Porque nas palestras a gente até vem, mas nas reuniões de estudo já não dá. Não que a palestra seja ruim, muito pelo contrário. Quando a gente está aqui assistindo uma palestra, a gente só não está ouvindo. Aqui no plano espiritual acontecem verdadeiros tratamentos espirituais. Quando a gente adentra aquela sala para tomar o passe, ali no plano espiritual tem toda uma aparelhagem específica para nos doar as boas energias de que nós necessitamos. Então, não pensamos que é à toa que a gente vem para a palestra, não pensamos que é só um encargo de consciência. Não, aqui acontece tratamentos espirituais. Mas as reuniões de estudos são os momentos que a gente aprofunda mais os conceitos da doutrina espírita, onde a gente tem uma relação mais estreita uns com os outros. Então, a gente fala, não tenho tempo, estou com preguiça, não gosto daquele coordenador, daquela coordenadora. A gente vai empurrando, né? E a gente vai dando desculpa para a gente o quê? Não avançar, continuar como estamos.
Só que permanecer como estamos não está nos levando a lugar nenhum. A gente vai ficar aqui, né? Então, toda vez que a vida nos traz esse convite do despertar, da dor, da dificuldade, a gente precisa acolher, a gente precisa despertar. Por isso que Jesus, né, nessa passagem, a gente vê que as passagens, todas as passagens de Jesus, todas elas, né, é muito terapêutica, porque ele traz a causa, as consequências, mas o que você deve fazer também. Por isso que Jesus, né, para superar a autossabotagem, o que ele diz? Vigiai e orai, para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso, você quer, é uma vontade consciente, é uma vontade sincera, mas o espírito está pronto e a carne está fraca, mas é o que está lá no nosso inconsciente que toma a frente, nos impedindo. Então, ele traz a vigilância. E o que é vigilância? A gente fala muito sobre vigilância, né? Todo momento a gente sabe que a gente tem que orar, tem que vigiar, mas o que é vigilância? O que é estar vigilante? O que vocês acham? Quem gostaria aí de contribuir aí? Está todo mundo vigilante? Vamos lá ver, né? Às vezes a gente acha que não está vigilante, não. Então, vigiar, nesse contexto assim, que a gente está trazendo aqui, é trazer para a consciência esses conteúdos sabotadores que está lá no inconsciente. E como que eu faço isso? Pode? O que é, Kel? Autoconhecimento. Quando a gente está com uma dor, a gente toma lá os nossos remédios por conta e não melhora, chega uma hora que a gente precisa ir no médico, né? Aí, chegando lá, o que ele vai te examinar? O que ele vai pedir? Exames. Para quê? Para investigar o que está causando. A gente faz os primeiros exames. Se não melhorou, se não teve uma recuperação, o que ele pede? Mais exames para aprofundar. A mesma coisa é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a gente descobrir o que está por detrás desses medos, desses impedimentos. Isso é trazer para a consciência e colocar à nossa frente. Porque quando está aqui à nossa frente, a gente está vendo. Então, eu estou vendo que ali tem uma insegurança, aqui tem uma baixa autoestima, aqui tem uma crença sobre ter dinheiro é ruim, sobre relacionamento é sempre do mesmo jeito, homem sempre do mesmo jeito, mulher é sempre do mesmo jeito. Então, essas são as crenças que eu tenho e que está me impedindo de evoluir. Então, quando eu trago para a minha consciência, eu vou ter com esses conteúdos uma relação direta. Então, se eu estou reconhecendo que eu sou uma pessoa insegura, eu vou dialogar com isso. Então, quando eu tiver que tomar alguma decisão ou alguma situação, eu vou estar olhando ali para aquela insegurança e, mesmo tendo ela, eu vou conseguir agir diferente, porque pelo fato de eu estar enxergando ela. Agora, quando ela está lá atrás, eu nem tento nada. Mas eu não tento e falo assim porque eu sou insegura. Eu vou falar que é o outro, que é lá de fora, que não é para mim, que eu já tentei várias vezes, então talvez nessa reencarnação eu não tenha que mudar de marido. Tô brincando, eu nem sou casada. Né? Eu gosto de falar, não vou parar de estudar, né? Não vou precisar mudar de emprego, porque é isso que eu tenho para viver. Não, a gente precisa estar consciente sobre isso. Então, trazer para a consciência é conhecer os nossos medos, os nossos preconceitos. Quantos preconceitos a gente tem sobre determinados temas, questões, e a gente acha que não tem preconceito, né? Faz até uma propaganda assim, não, tu tem que aceitar todo mundo, tem que aceitar tudo, mas quando é comigo,
Quando é na minha família, quando é na minha pele, aí não. Então, aí a gente vai enxergar que a gente tem preconceitos, que a gente tem questões. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, o investigar. Mas não somente tomar consciência, porque Jesus traz uma outra questão aqui, que é a oração. Orai e vigiai, né? Ou seja, se conectar com Deus. Nós não podemos atravessar a transição planetária sem estarmos conectados com a divindade, com a espiritualidade. É a mesma coisa da gente querer atravessar um labirinto sem nenhuma luz para nos direcionar. A gente vai se perder. E quando a gente não está em contato com Deus, a gente se perde no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Então, é esse contato com a espiritualidade que nos vai nos direcionar a seguir o caminho. A qual passo devo dar após dado o primeiro? Está dando para entender? A gente já está finalizando. Não vamos sair daqui mais nos auto-sabotando, não. Então, para finalizar, e olha que interessante, né? Se a gente for fazer um estudo das passagens de Jesus, do Evangelho em si, a gente vai encontrar essas recomendações em todas elas. Paulo de Tarso já nos disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Um convite ao despertar da consciência. A transformação moral se dá através da tomada de consciência de quem nós somos. Da tomada de consciência do que precisamos fazer, do que viemos aqui fazer. E também uma outra parábola. Não é a primeira vez que o sono aparece impedindo, obstacularizando, sabotando. Lembram da parábola das 10 virgens? A Cida contou aqui outro dia. 5 tolas e 5 prudentes. O que as tolas fez? Por que elas não foram comprar o óleo? Dormiram, cochilaram. Aí, quando o noivo veio, elas não tinham azeite suficiente e não pôde entrar. E naquela passagem ela é tão rica, né, que Jesus já vem anunciando, né? Estais atentos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E Haroldo Dutra Dias, numa palestra muito interessante, ele faz um estudo sobre os símbolos dessas palavras, das virgens, né, do casamento, das bodas. E ele fala que, nesse momento de transição planetária, está acontecendo um casamento entre o Evangelho e a Terra, uma aliança. Por isso a necessidade da gente estar despertos, acordados, porque se chegar o momento e a gente tiver com a nossa lamparina sem azeite do sentimento, da boa vontade, do trabalho, não vamos entrar. Não vai dar para comprar na última hora. Elas conseguiram comprar na última hora lá na passagem? Não achou, estava tudo fechado. Imagina se for um dia de feriado. Lascou, né? Então, a transformação se dá pelo despertar da consciência. Então, como mensagem final para a nossa reflexão dessa noite, que nós podemos manter toda a nossa jornada terrena, a vigilância e a oração, para que, quando retornarmos à verdadeira pátria espiritual, não venhamos a ouvir a voz da nossa consciência, que é o nosso Cristo interior, nos dizer: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Então, mantenhamos a vigilância sobre nós mesmos. Vamos para o passe. Amigo Jesus, te agradecemos por esses momentos de despertar da consciência que nos proporciona a tua mensagem, tão clara, tão simples, mas que nós preferimos muitas vezes o sono da ilusão, o sono da acomodação, sem nos darmos conta
de que talvez estamos perdendo a grande oportunidade da nossa vida de seguir-te, pois que a doutrina espírita, que é o cristianismo revivido, nos convida a todo momento ao despertar, à vigilância e à oração. Que ao sairmos da sua casa essa noite, Mestre, revigorados pelas boas energias que receberemos, que possamos manter acesa a luz da nossa consciência com o azeite do sentimento, do amor, da boa vontade de servir-te em qualquer momento de nossas vidas, e que possamos, de alguma forma, auxiliar os nossos irmãos que também andam nas trevas de si mesmos, não porque sejamos melhores, mas porque já o conhecemos, já o reencontramos. Que a sua luz ilumine a todo o planeta, Mestre querido, auxiliando aos nossos irmãos que estão atravessando profundos momentos de dor, de angústia, de sofrimento, que eles sintam amparados pelo seu amor e a sua luz. Obrigada, Mestre querido, que assim seja.